Queridos amados irmãos, aqui estamos novamente, onde vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje, como base, um versículo muito conhecido nosso, o livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, onde diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa foi a promessa de Deus através do profeta Joel. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. E nós temos ali a ilustração que é dito na Bíblia a respeito da chuva temporã e a chuva serôdia. Chuva temporã e chuva serôdia eram dois acontecimentos comuns naquela época e muito conhecidos dos agricultores e das pessoas. E Deus Ele comparou o derramamento do Espírito Santo com essas duas chuvas, a temporã e a serôdia. A temporã aconteceu no tempo dos apóstolos, que até pensavam a ele que a conclusão, o término da história dessa terra era exatamente no período dele, no tempo dele. E essa mesma promessa, ela se repetiu ali nos apóstolos, como está registrado em Atos, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Isso foi as palavras de Pedro. E acontecerá, então ele está repetindo o que Joel disse. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visão, vossos velhos sonharão. Nos é dito pelo Espírito de Profecia que Deus derramará o seu Santo Espírito sobre toda a carne para a conclusão desta obra. Irmãos, esse vídeo que estamos gravando agora, eu vou enviar somente para os irmãos adventistas. Somente. Porque nós devemos estar cientes dos acontecimentos e da missão que temos a cumprir. Jesus disse que viria. Ele registrou isso em vários lugares, mas ele mesmo disse lá em João 14, de 1 a 3. Lá no livro de Mateus disse: esse evangelho será pregado no mundo inteiro e depois disso virá o fim. Queridos, se depender de mim, se depender de você, se depender da igreja em si, esse evangelho nunca será concluído. Existe, na verdade, acomodação por parte da igreja, por parte dos membros. E ainda tem exatamente nosso inimigo maior, que ele fica exatamente atrapalhando tudo e a todos para que esse evangelho não seja pregado no mundo inteiro, porque ele sabe que depois de ser pregado esse evangelho, que as pessoas tomarem suas decisões, Cristo voltará e seu tempo fica muito mais abreviado do que a Bíblia está dizendo. Bom, eu já falei aqui que se depender de mim e de você, se depender da igreja, esse evangelho nunca será terminado. Então é por isso que Deus enviará o seu Santo Espírito em forma da chuva serôdia para a conclusão dessa obra. Então a conclusão da obra é e será um grande acontecimento. Um grande acontecimento como foi assim no princípio. Se não fosse a chuva temporã naquela época, não existiria aquela explosão de evangelismo naquela época. O próprio Pedro, no seu primeiro discurso,
levou quase 3.000 pessoas ao batismo. Ele quer fazer o mesmo agora. Ele quer fazer o mesmo agora, utilizando as pessoas para concluir essa obra. Mas essas pessoas, que somos nós, é preciso estarmos preparados para receber. Então não é, na verdade, levantando o dedo, levantando a mão, eu quero receber a chuva serena. Não é isso, não é assim. Deus está exatamente escolhendo as pessoas para presentear com aquilo que ele tem de mais precioso no céu. Ele quer presentear as pessoas para que essas pessoas vão exatamente para ser instrumentos na mão dele para concluir essa obra. Para tanto, irmãos, os sinais estão aí, e esses sinais estão demonstrando a brevidade da volta de Cristo. Quem está querendo mesmo concluir essa obra é Cristo, irmãos. Porque nós estamos dando um trabalho a Ele, um trabalho terrível. A Terra é o único lugar, o único ponto negro neste universo. E Ele está preocupado. Ele está preocupado porque Ele quer concluir essa obra, Ele quer terminar. Porque muitas pessoas ficam pedindo a Ele a sua volta, e naquela angústia, querendo aquela paz tão prometida, esse céu tão prometido, infelizmente Ele não pode dar agora. Porque primeiro esse evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro para que as pessoas tomem as suas decisões. Só depois disso é que virá o fim. Está você preparado para receber essa chuva serôdia? Estamos preparados para receber essa chuva serôdia? Eu quero dizer que preparado ou não, ela virá. Mas ela não virá aos despreparados, não. Só aqueles que estão, na verdade, buscando, se empenhando para dar a última mensagem, o último clamor nesta terra. Irmãos, essa obra é Deus que vai concluir através da sua igreja. É Deus que vai concluir através do Espírito Santo, através da sua igreja. E que nós somos somente instrumento em suas mãos. Quanto mais demorarmos para uma consagração, mais distante ficamos deste derramamento. Deus está apelando para mim, para você. Ele está apelando para mim, para você, para que haja uma conscientização, para que haja em mim e em você um reavivamento, uma reforma, porque isso é prioridade, irmãos. Isso deve vir em primeiro lugar, para que possa vir o derramamento da chuva serôdia, o Espírito Santo. Isso é prioridade. Há muitas vezes elegemos outras coisas que são prioridades em nossa vida e deixamos as prioridades de Deus em nosso favor. Deus está chamando a mim, está chamando você. Chamando a mim e chamando você. Será que a gente está vestindo mesmo a camisa de cristão? Será que está vestindo mesmo? Será que está assumindo esse compromisso mesmo? Será que Deus pode contar comigo? Será que Ele pode contar com você? Quando se assume o compromisso, irmãos, a pessoa fica à disposição de alguém. Quando assume um compromisso.
Quando a pessoa tem uma responsabilidade, ele assume esse compromisso, ele cumpre, ele honra esse compromisso. Deus está procurando pessoas assim. Isso é um apelo que a gente está fazendo. Um apelo. Para que venhamos ter uma renovação, uma conscientização, uma mudança de vida. Que haja, na verdade, essa mudança de vida. O mundo está querendo nos abarcar. Já Satanás está querendo nos atrair. Porque para ele, quanto pior, melhor. Para ele, quanto pior, melhor. Porque ele sabe que está condenado. Ele sabe que seu destino já está traçado. Ele e de seus anjos. Então ele quer levar o máximo possível de pessoas com ele. Nós que temos a imagem, a semelhança de Deus, ele tem ódio desse povo. Ele tem ódio. Ele quer, na verdade, desmoralizar qualquer um de nós. Que haja uma conscientização de minha parte, uma conscientização da tua parte, uma conscientização da igreja. Queridos, as pessoas almejam a chuva serôdia. Está tudo bem. Está desejando o que é bom e do melhor. Muito bem. Mas, irmãos, olha, vamos analisar um pouco. Como é que a pessoa deseja a chuva serôdia? Se a temporã não conseguiu converter ainda. Como explicar isso aí? A pessoa quer receber a chuva serôdia, mas a temporã não conseguiu ainda converter essas pessoas ainda. Não conseguiu. E como é que pode receber a serôdia? Como pode? Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne selecionada por ele. É claro, toda a carne selecionada por ele. Derramarei. E só se derrama de uma vez. Não se derrama de gota em gota, não. Não. Assim, esses pingos é muito diferente. Quando ele diz derramarei o meu poder, o poder que está no céu, eu vou derramar de uma só vez. Nessas pessoas que estão preparadas. Roguemos a Deus por isso, irmãos. Nos esforcemos. Busquemos a Ele em primeiro lugar. Os sinais estão aí, muito mais perto. As epidemias, as injustiças sociais, as enchentes, as secas, as epidemias, irmãos, e o povo sem remédio. Já atingiu a casa de 1.500.000 e já ultrapassou mais de 75.000 mortes. São sinais. Oremos por isto também, para que Deus revele um remédio, alguém para curar esse mal. Mas além desse mal ainda tem outro. É o mal espiritual. Qual é o pior cego? É aquele que vê. Qual é o pior surdo? É aquele que escuta. Qual é o pior mudo? É aquele que não quer é aquele que fala e não quer falar. Esse é o pior. Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa. Serei com ele e ele comigo. Eu quero participar da vida dele, para que ele possa participar da minha vida, disse Jesus. Em outras palavras, irmãos, busquemos a Deus.
Busquemos. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não conhecemos. A oportunidade que Ele está me oferecendo a você, é agora. É agora. Busquemos a Deus. Enquanto o tempo existe. Enquanto existe graça, oportunidade em nosso meio. Conscientizemos para um reavivamento, uma reforma, uma prioridade para a vinda do Espírito Santo. Busquemos a Deus. E que Deus o abençoe, irmãos. Não envie esse vídeo a outra pessoa, a não ser adventistas. Isso é somente interno. Que Deus te abençoe. E que tenhamos sempre em mente a missão de evangelizar, para dar o último clamor. E isso com a chuva cerúlea, com o batismo do Espírito Santo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.